Terceiro ano, tudo bom? Muito bom! E hoje é dia 1º de julho de 2020. Vamos agradecer por mais esse mês que está entrando agora, para que Deus nos abençoe, para que a gente volte logo para a escola. Vi uma notícia aí que a gente pode voltar agora em agosto, depois desse mês. Então, se Deus quiser, isso vai tudo passar e a gente vai voltar logo, logo. Então, vamos agradecer a Deus por mais um mês que está chegando e por mais um mês que a gente está aqui protegidos, que Deus nos proteja de todo o mal, que Ele nos proteja dessa pandemia que está aí no mundo, que ela acabe e que a gente volte para a escola logo, logo. Então, obrigado, Pai, por tudo que acontece na nossa vida, mesmo que seja de ruim, mas é para o nosso bem, não é isso? Então, a gente já agradeceu por este mês. Que Deus abençoe todos vocês e que abençoe a toda a nossa rede escolar. Que todas as pessoas que trabalham na escola fiquem bem também. Que Deus proteja a todos e que a gente volte todo mundo com saúde, muito amor e paz no coração, não é isso? Então, hoje a gente vai estudar, olha, história. E aqui atrás tem aquele mapa. Lembra daquele mapa que eu falei, que a gente falou na aula passada de história sobre os grandes descobrimentos, lembra? Mas aí a gente vai para a unidade 4, que é na página 40. A gente vai ver a página 40 e 41, certo? E na unidade 4 tem em terras indígenas. Depois que quem chegou no Brasil em 1500, que a gente tava vendo? Cabral, isso mesmo, olha, Cabral, ele fez a viagem para chegar no Brasil, de Portugal para o Brasil. E assim que ele chegou no Brasil, vamos ver o que aconteceu? Assim que ele chegou no Brasil, ele foi para terras indígenas. Isso mesmo, porque antigamente não existia pessoas civilizadas como a gente. Isso, só existia indígenas, índios. Então eles não sabiam que existiam outras pessoas. Eles achavam que existia só eles ali naquela terra, que eles comiam peixe, que eles pescavam. Eles nem sabiam falar. Eles tinham uma língua própria daquela época. Então, assim, quando chegaram às terras que hoje são Brasil, nosso Brasilzinho, em 1500, né, que a gente já passou, 1500 eles chegaram ao Brasil, os tripulantes da esquadra de Cabral encontraram os indígenas do povo Tupi, tá vendo? Eles encontraram os indígenas do povo Tupi e fizeram os primeiros contatos, que ocorreram de forma pacífica. No entanto, mesmo com o encontro pacífico, os costumes diferentes causavam impacto aos portugueses e aos indígenas. Tá vendo só? Eles tinham costumes diferentes, tanto os indígenas como os portugueses. Então, aquilo causou um impacto. E isso, as roupas, a alimentação, o idioma, a cor da pele, algumas diferenças entre eles, tá vendo? Eles vestiam roupa de palha, eles tinham a roupa do mato. Já os portugueses tinham roupa adequada, de pano, camisa, de manga comprida, tudo certinho, calça. E os índios também comiam comidas estranhas, peixe, coisas do mato, folhas, tudo que encontrava na floresta. E o idioma também, já os portugueses falavam a língua dele, mas os tupis já falavam totalmente diferente, não é isso? Outra grande diferença entre os portugueses e os indígenas era a religião. A religião era totalmente diferente. Os indígenas acreditavam na existência de diversos deuses ligados à natureza, como o sol, a lua, os trovões. Já os portugueses eram católicos. Assim, uma das razões deles, quando chegaram a estas terras, foi rezar uma missa,
que aconteceu no dia 26 de abril de 1500. Os portugueses eram católicos, então assim eles realizaram uma missa. E já os índios acreditavam na natureza, no sol, na lua, nos trovões, na chuva. Então eles acreditavam que ali existia vários deuses que protegiam eles. Já os portugueses só acreditavam no catolicismo, que eles eram católicos. Então vocês estão vendo aí a imagem no livro de vocês da primeira missa realizada aqui no Brasil, que foram pelos portugueses em 26 de abril de 1500. Outros tempos. Vamos ver aqui na página 41. Só esse quadrinho aqui. Olha só o que está dizendo nesse quadrinho. Vamos ler? Pindorama. As terras que hoje chamamos de Brasil já tiveram outros nomes. Para os indígenas do povo tupi, por exemplo, elas eram chamadas de Pidorama. Pidorama. Já os portugueses que aqui chegaram deram a eles o nome de Ilha de Vera Cruz, pois pensava que se tratava de uma ilha. Conheça todos os nomes que o Brasil já teve. Pronto. Aí nesse quadradinho vai ter todos os nomes que o Brasil já teve. Então, olha só. Em 1500 os portugueses chegaram no Brasil, não foi? Então ele teve o nome de Ilha de Vera Cruz, a terra, porque eles achavam que era uma ilha, o Brasil. Depois teve Terra Papagali. Depois teve Mundos Novos. Depois América. Depois Índia Ocidental. E depois, no século XX, no século XIX, Brasil. Aí vocês vão fazer essa pequena atividade. A atividade tem só 2 questões. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão responder essas questões. Observe a pintura na página anterior e responda. Vocês vão observar essa pintura aqui e vão responder a questão de número 1. Qual acontecimento histórico foi retratado na pintura? E aí, o que foi que eu falei? Primeira missa, isso mesmo. Em que ano ela ocorreu? Em que ano, gente? 1500, isso. O que os indígenas retratados estão fazendo? Os indígenas, olha só, eles estão todos olhando, mas sem entender o que está acontecendo, não é? Em sua opinião, por que o pintor retratou os indígenas dessa forma? Hein? O que é que vocês acham? Por que foi retratado dessa forma? A pintura foi feita quantos anos depois do acontecimento que ela retratava? E aí, gente, o que é que vocês acham? E outra coisa, assinale abaixo a informação correta sobre a religião indígena. E aí, o que foi que eu disse aqui sobre a religião indígena? Os portugueses eram católicos, mas os indígenas acreditavam na terra, no sol, em vários deuses. Então tem aqui, os indígenas acreditavam no mesmo Deus dos portugueses? Acho que não. Os indígenas acreditavam em Deus ligado à natureza, como o sol e a lua? Essa mesmo. Então vocês vão responder aí, bem certinho, bem caprichado. Tirem a foto e mandem pra mim, tá certo? Então, tchau e até a nossa próxima aula.